Dia especial, Dia dos Pais. E eu queria ler com você a parábola do pai, que possivelmente você deve conhecê-la como a parábola de um filho, mas que eu prefiro chamá-la da parábola do pai, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 11. Os títulos destas parábolas parecem um tanto quanto desconexos do seu próprio contexto. O Evangelho de Lucas, capítulo 15, nos apresenta 3 parábolas a respeito de 3 coisas que se perderam: uma ovelha, uma moeda e um filho. E a parábola da ovelha a gente sempre conheceu como a parábola da ovelha perdida, quando na verdade deveria ser a parábola de um pastor incansável. A parábola da dracma perdida deveria ser a parábola da mulher determinada a encontrar o que se perdeu. Tanto quanto a parábola do filho pródigo ou do filho perdido deveria ser não outra coisa senão a parábola do pai amoroso. E já no contexto das próprias histórias, nós vamos aprendendo a primeira lição que Deus nos dá sobre a paternidade. Porque veja, a ovelha se perdeu e o pastor foi buscá-la até encontrá-la, e a colocou sobre os ombros e a trouxe de volta. A dracma, a moeda que se perdeu, a mulher parou a vida, acendeu a lamparina, varreu a casa e procurou até encontrá-la. Mas o filho se foi e o pai não foi buscá-lo. E o pai não fez como o pastor que tomou a ovelha, colocou sobre os ombros e a trouxe de volta. O pai ficou olhando o horizonte todos os dias, aguardando ansiosamente a cada novo dia que aquele filho voltasse. E aquele moço sofreu. E ele passou por muitas dificuldades, humilhações. E eu sempre fiz esta pergunta: por que no mesmo capítulo, onde há 3 parábolas sobre o amor de Deus para salvar pecadores, na primeira parábola ele vai buscar, na segunda a mulher vai procurar, mas na terceira parábola o filho fica por sua própria conta? Porque o amor do pai, ele é um amor pedagógico. A ovelha, o pecador que está perdido e que é cego e que não enxerga, não tem como encontrar o caminho de volta. Por isso que o pastor precisa ir buscá-la. Tanto quanto Deus nos buscou, tanto quanto Ele nos achou quando nós estávamos perdidos. A dracma perdida é um objeto inanimado. Ela não pode cometer nenhuma ação por si mesma, ela permanecerá perdida se não for achada. Por isso a mulher a procura, e o texto termina dizendo: houve festa, assim tanto quanto o Senhor faz festa por um pecador que foi encontrado. Mas o filho pródigo, ele se vai. E diferentemente da ovelha que é cega, da moeda que é inanimada, ele faz escolhas. Ele não se perdeu porque de repente se distraiu e não achou mais o caminho.
ele decidiu partir. Ele decidiu ir embora. Há processos na nossa vida que o Pai que nos ama precisa deixar que a gente passe por eles. Porque se esse pai fosse buscar o filho antes que ele vivesse os sofrimentos que sofreu, como nós tantas vezes erramos e falhamos como pais, exatamente pela tentativa de evitar, de poupar os nossos filhos de viverem os sofrimentos que precisam viver. E exatamente pelo fato de tentarmos poupá-los do sofrimento, de nos anteciparmos à dor, nós impedimos que eles vivam os processos que vão provocar neles transformação. A história que vamos ler, e eu estou me antecipando, porque praticamente todos conhecemos bem a história, diz que aquele filho, no meio da dor extrema, da fome, da miséria em que se encontrava, ele caiu em si. Um cair em si que não seria possível se o pai tivesse se antecipado. Uma compreensão a respeito da realidade da vida, do mundo, que ele jamais teria alcançado se tivesse um pai que, como nós muitas vezes, queremos proteger nossos filhos numa bolha e evitar que eles sofram. E esta é a primeira lição que esta história, antes de lermos, já nos traz. Por que o pai é o único das 3 parábolas que não vai buscar o filho? Porque ele, olhando de longe, ele diz, ele precisa aprender. Ele precisa viver os seus próprios processos. Ele precisa encarar as consequências dos seus erros. Ele precisa ver que a vida é feita de escolhas e as escolhas são consequentes. E eu não posso impedir por amor, não por sadismo, não por castigo, não por julgamento, mas por amor eu preciso deixar que ele viva os processos que tem que viver. Mas na hora em que ele estiver no fundo do poço, na hora em que ele estiver sem saídas e estender a mão, eu estarei lá. O amor de Deus não é o amor que vai nos privar de viver as lutas e as dores da vida. O amor de Deus não é aquele a quem nós vamos recorrer depois de tomar decisões e escolhas erradas e vamos dizer, Senhor, impeça agora que isso aconteça, Senhor, evite que isso venha sobre mim. Não. Deus não vai evitar as nossas dores. Deus não vai evitar os nossos sofrimentos. Mas Ele estará lá quando nós reconhecermos que não há mais saída e que a nossa única esperança é voltar para o centro da vontade do Pai. Amém. Vamos ao texto. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra.
E este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus servos, dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e mate o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que eu sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Senhor, fala conosco aos nossos corações nesta manhã, no nome de Jesus. É o que eu te peço, amém. Como eu disse, esta é a parábola do pai. A parábola de um pai que vê o seu filho partir e que o espera voltar. Mas a parábola de um pai também que vê um filho em casa ressentido. Se nós fôssemos tentar compreender a teologia desta parábola, nós estamos diante da história de Israel e dos gentios. De um filho mais velho, que é o primeiro filho, que é aquele que tem direito à herança e que tem direito à primogenitura, e que vê o pai dar parte desta herança para o filho mais novo, e ver este filho mais novo desperdiçar tudo, depois voltar e ser aceito e ser acolhido, e aquele que tinha o direito e que se julgava merecedor da aliança, da promessa, ele não aceita que aqueles que não merecem esta aliança e esta promessa sejam recebidos do mesmo jeito, do mesmo modo, com a mesma dignidade, com a mesma filiação, com o mesmo pertencimento. É a história de como a salvação se manifestou aos dois filhos, aqueles que vieram por Abraão e aqueles que vieram pela fé. Esta parábola reflete um pouquinho da nossa história como gentios, como aqueles que não tínhamos direito à herança, como aqueles que não tínhamos direito à promessa, mas que o Senhor nos recebeu e festejou, que nós agora fazemos parte desta aliança. E aqueles filhos
mais velhos, os judeus, aqueles que originariamente pertenciam à aliança, pertenciam à promessa, num primeiro momento se recusam a aceitar. Não foi assim a história da igreja. Se recusam a aceitar que os gentios sejam recebidos de igual modo, que eles sejam aceitos, e mais, que eles sejam aceitos sem que eles tenham que cumprir nenhuma lei, nenhuma obrigação, nenhum rito, fazer nenhum sacrifício. Eles simplesmente foram amados e acolhidos. Israel então rejeita a salvação dos gentios no primeiro momento. E há todo um processo de convencimento de Deus, que vai passando pelos discursos de Pedro, pelos discursos de Paulo, para fazer com que o irmão mais velho entenda que o amor de Deus é igual para todos. Essa é a história teológica desse texto. Mas o que ela nos ensina pragmaticamente? Ela começa falando do filho mais novo, do segundo filho, daquele que nasceu depois. E por consequentemente, como eu já disse, é aquele que não tem direito à bênção da primogenitura. Você sabe que o filho primogênito, a gente vê isso de forma muito clara na história de Esaú e de Jacó. Quando a bênção, quando a herança é dada ao filho primogênito, não sobra nada para o outro, sobra muito pouca coisa. E Jacó disse: eu já abençoei seu irmão, o que é que eu vou ter para você agora? E curiosamente, parece que o segundo aqui passa a ser o primeiro, e talvez seja isso mesmo que Jesus esteja querendo nos ensinar. Os últimos serão os primeiros no reino de Deus. Aqueles que menos merecem, parece que são aqueles a quem Deus mais dedica graça e misericórdia. Este segundo filho recebe, mas veja, tem um detalhe muito interessante no versículo de número 12, no final do versículo 12, que diz: quando ele pede a parte dos bens que lhe cabe, quando na verdade nada lhe cabe, quando na verdade nada ele tem direito, quando na verdade o pai estava vivo e ele não tinha direito a coisa alguma. A primeira lição que nós precisamos atender é que o amor de Deus é aquele que nos ama de forma tão gratuita, tão incondicional, que Ele nos dá aquilo que nós não merecemos, e nos poupa tantas vezes do que merecemos. Talvez esta seja a grande definição de graça e misericórdia. Graça é quando Deus me dá o que eu não mereço, e misericórdia quando Ele me poupa do que mereço. Como o pai vai restaurar o seu filho, em vez de tratá-lo como ele mesmo julgava que deveria ser tratado, como um dos escravos. Mas o texto diz aqui: e o pai repartiu o bem, final do verso 12, e o pai repartiu o bem entre eles. Veja, ele tem 2 filhos, e o texto diz que o pai repartiu os bens entre eles, de modo que o filho mais novo recebe a sua parte, mas o pai também definiu e designou a parte do filho mais velho. Guarda essa informação, porque ela vai ser muito importante. O pai repartiu o bem entre eles, e então ele vai para viver a liberdade. Irmãos, quantas vezes nós nos perdemos tentando ser livres, tornamos-nos escravos quando buscamos liberdade. Tantas vezes nós achamos que é difícil viver na casa do Pai. Tantas vezes nos parece que é difícil ser cristão, que
que é difícil a nossa caminhada, que ela é exigente demais. Quanta gente está perdida por aí porque julgava que na igreja elas não tinham liberdade. Mas eu quero dizer a você, e a primeira coisa que eu quero dizer a você, é que existe uma falsa liberdade que nos escraviza. Porque liberdade não é fazer o que se deseja. A liberdade é onde nós fazemos o que a gente quer. E é por isso que os pais têm a função de estabelecer limites. E é por isso que é papel do pai estabelecer limites. Mas os filhos querem ser livres. E na tentativa de ser livres, nos tornamos escravos. Porque a liberdade fora da casa do pai é uma liberdade falsa, enganosa. Ela nos escraviza porque ela tem um preço que consome toda a nossa própria autonomia. E tem gente que vive do jeito que quer e acha que por isso é livre, quando na verdade não percebe que está vivendo de um jeito que estão lhe impondo a viver, do jeito que estão sendo condicionados a viver, com suas mentes que foram moldadas, forjadas por um pensamento construído para estabelecer e impor a ele um comportamento. Meu corpo, minhas regras. Não é isso que a gente ouve? Meu corpo, minhas regras. Eu faço o que eu quiser. Liberdade não é fazer o que a gente quer. Liberdade é a autonomia, o poder, a autoridade, a alteridade de fazer aquilo que é certo. E o mundo relativiza o que é certo, para dizer que certo é qualquer coisa que te dê prazer, qualquer coisa que te faça bem, qualquer coisa que faça você se sentir dono de si mesmo e livre. E você se torna escravo de comportamentos, escravo de relacionamentos, escravo de um modelo, escravo de uma ideologia, escravo de uma bandeira que levantaram e disseram: acredite nisso, viva isso, para que você seja feliz. E é uma liberdade falsa de quem vive buscando felicidade onde não há felicidade. O filho pródigo se tornou livre, gastou os seus bens como bem quis, como bem entendeu. Não tinha mais a voz do pai tentando orientar os seus caminhos, não tinha os conselhos do pai tentando orientar as suas escolhas, mas agora ele se sente livre para fazer o que todo mundo fazia. Mas a que fim isso o levou? O levou para um lugar de escravidão, porque daqui a pouco ele está tratando de porcos como escravo, como servo, como empregado de um lugar onde ele não tinha direito a comer a comida dos porcos. Porque esta é a liberdade do mundo. Esta é a liberdade de fazer o que se quer. Esta é a liberdade de dizer: eu não vou ouvir ninguém. Elas nos levam à escravidão. Muitas vezes uma escravidão de nós mesmos, muitas vezes uma escravidão dos nossos hábitos, muitas vezes é uma escravidão dos vícios, uma escravidão dos medos, uma escravidão de relacionamentos, de passar a ter que mendigar afeto, de passar a ter que cumprir um papel social para se sentir pertencente a um grupo ou a qualquer coisa. E são assim que muitos jovens e adolescentes que estão rompendo com a autoridade, com o conselho, com o cuidado dos seus pais estão vivendo.
estão vivendo escravos de afetos, de relacionamentos, e por isso estão cada dia se sentindo mais solitários, mais sozinhos, mais perdidos, mais angustiados, e por isso estão deprimidos, ansiosos, e por isso estão morrendo. Porque no desejo de ser livres, se tornaram escravos do olhar do outro, da aprovação do outro, da aceitação do outro, porque não sabem de si mais o que são. E este moço quer comer a comida dos porcos. Ele é levado a se tornar como os porcos para tentar comer como eles. Porque estava morrendo de fome, diz o texto. E o que eu vejo hoje, nas pessoas que se julgam livres, fora da casa do Pai, é que elas estão morrendo de fome. Elas estão morrendo de fome e cada dia mais mergulham num buraco mais sem fundo, buscando alguma coisa que possa saciar as suas almas, mendigando likes, comprando aceitação, até que este moço percebe uma coisa: há mais dignidade em ser servo na casa do meu Pai do que em ser livre no mundo. E esta é a segunda coisa que eu quero dizer a você. Aprenda isso. Há mais dignidade em ser servo na casa do Pai do que em ser livre no mundo. E isto vale para a nossa vida espiritual como para a nossa vida relacional. Há mais dignidade em você viver os limites do seu relacionamento do que em ser livre no mundo. Há mais dignidade em você viver os limites que o casamento lhe impõe, que o viver em família lhe impõe. Há mais dignidade em viver as regras e o contexto da sua casa do que viver livre no mundo, porque no mundo não há amor. As pessoas se usam, se manipulam, se apropriam como objeto umas das outras, para os seus desejos, para os seus prazeres, para as suas próprias realizações, e as descartam como porcos. Quando ele diz: eu vou voltar e eu vou dizer, eu não sou digno de ser recebido como filho, mas os trabalhadores, a palavra servos aqui, trabalhadores no grego original é doulos, que significa um tipo de um escravo. E ele diz: há mais dignidade, a vida muito mais plena para quem é escravo na casa do Pai do que para quem é livre aqui onde eu estou. Muitas vezes a nossa religião não é perfeita, a igreja não é perfeita, muitas vezes ela é cheia de coisas, cheia de regras, cheia de questões humanas. Cheia de idiosincrasias. Mas eu tenho certeza que há mais dignidade neste lugar do que em qualquer outro lugar no mundo. E ele percebe isso, que até a religião imperfeita, que até a igreja imperfeita conseguem te trazer mais vida do que qualquer vida que você tente achar fora de Deus, fora da fé, fora do relacionamento com o Pai.
E aí ele vai caindo em si, e ele ensaia uma oração. Vamos ler? Versículo 18. Ele diz: vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, lê comigo em voz alta: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores, como eu disse, ou como um dos seus escravos. E aí ele volta. E o texto diz que o pai de longe o avista. O pai que avista o filho de longe não é um pai que está dentro de casa tocando a vida como se não estivesse aí para o filho. O pai que avista o filho de longe não é um pai que esqueceu do filho que foi embora e está cuidando dos seus afazeres. O pai que avista o filho de longe é aquele que olhou todos os dias naquela direção, esperando aquele moço voltar. Parece que Deus não foi ao seu encontro. Parece que Ele não te socorreu. Parece que Ele estava indiferente quando os problemas chegaram. Parece que Ele estava ausente quando a enfermidade chegou. Parece que Ele estava ausente quando você perdeu o emprego, mas só parece. Só parece. Porque Ele está olhando o tempo inteiro na sua direção. Ele está o tempo inteiro olhando na sua direção, apenas esperando que você dê meia volta e diga: Pai, eu me arrependo. Pai, eu me arrependo. Mas a terceira coisa que eu queria dividir com você é que o texto diz aí no verso 20, que ele se arrumando e foi para o seu pai, e vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, eu repito, e compadecido dele, porque o Pai de amor é um Deus que se compadece. Não é um Deus que está irado com ele, não é um Deus que está aborrecido com ele, não é um pai que está magoado com ele. Tantas vezes nós achamos que Deus nutre contra nós relacionamentos de ira, porque a religião nos ensinou a encarar sempre que quando nós erramos, nós encaramos a ira de Deus. Mas o texto diz que quando o filho que errou e que pecou volta para casa, o que ele encontra é a compaixão de Deus. Deus é um pai que se compadece. Deus é um pai que se compadece. A sua ira, diz o texto, dura apenas um instante, mas a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Deus é um pai que se compadece. Pastor, mas a Bíblia não fala da ira de Deus? Fala. O problema é que a gente interpreta a ira de Deus como nós nos iramos. A nossa ira é um sentimento negativo em relação ao outro. A nossa ira é um sentimento de raiva em relação ao outro. A nossa ira produz em nós um sentimento de vingança em relação ao outro. A ira de Deus, Paulo explica muito bem isso em Romanos capítulo 1.
quando ele diz que os homens amaram a criatura mais do que o Criador, e decidiram adorar a si mesmo do que adorar a Deus. O texto diz assim: então Deus os entregou à ira. O que ira era essa? E o texto de Paulo explica: Deus os deixou mercê dos seus próprios pensamentos. A ira de Deus não é uma fúria com a qual Deus castiga. A ira de Deus não é o oposto do amor. A ira de Deus é uma expressão do seu amor. Deixar o filho partir, deixar o filho viver as escolhas que fez, deixar ele sofrer a consequência das opções que tomou na vida, é nisso que se estabelece a ira de Deus. Quando eu oro para que Deus me livre da sua ira, eu peço: Senhor, não me deixe mercê de mim mesmo. O salmista Davi, ele diz assim: não retire de mim o teu Espírito Santo, não retire a tua mão de graça, não retire os teus olhos de misericórdia sobre mim, porque quando Deus decide deixar o homem mercê de si mesmo, ele sofrerá as consequências dos seus próprios atos. É isto que é a ira de Deus segundo a Bíblia. A ira de Deus não é um ato vingativo, punidor, castigador de Deus. A ira de Deus é deixar o homem à sua própria sorte. E ninguém poderá dizer: eu estou sofrendo porque Deus está me punindo. Não, você está sofrendo porque você está colhendo os frutos que plantou. Quando o filho volta, ele não encontra juízo, julgamento, acusação, ele não encontra ira. Ele encontra compaixão. A parábola do pai amoroso me ensina que Deus não contabiliza débitos, meu irmão. Deus não contabiliza débitos. Você está chegando aqui, você está me vendo de casa, e talvez você se pergunte: quanto eu estou devendo, quanto eu pequei, quanto eu falhei, o quanto eu estou distante de Deus, o quanto eu não mereço. Então escute isso: Deus não contabiliza débitos. Como é difícil para a gente entender e aceitar que se havia um débito, que se havia uma dívida, ela foi paga. Ela foi paga. Deus não contabiliza débitos. Ele não tem uma lição de moral. Nós pais fazemos isso, né? Quando o filho volta com a cara quebrada, a gente diz assim: eu te disse, eu te avisei, mas você não ouve seu pai, você não escuta sua mãe. Bem feito. Não é assim que a gente é? Mas Deus não tem nenhuma palavra de acusação. Deus não tem nenhum dedo em riste. Ele o abraçou e o beijou, irmão. Esse é o amor de Deus. Ele o abraçou e o beijou. Ele não tinha uma lição de moral, ele não imputa penitências, já é? Então agora você vai passar um tempo aqui, ó, fazendo isto ou aquilo, para provar que você aprendeu. Deus não imputa penitências. Há crenças por aí que quando o pecador se arrepende, ele tem que pagar penitências. Deus não cobra penitências. Deus não cobra sacrifícios. Aliás, Ele oferece o sacrifício, Ele manda matar o cordeiro, Ele manda matar o bezerro. Ele é que paga o preço.
paga o preço. Esse é o amor do Pai. Ele não contabiliza débitos. E veja que coisa mais interessante. Quando o pai abraça o filho, quando o pai beija o filho, no verso 21, o filho tenta fazer aquela oração que ele tinha ensaiado e que você leu comigo. E ele começa a fazer aquela oração e ele diz: e o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. E aí o verso 22 diz: e o pai porém disse: tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, ponham um anel no dedo e sandálias nos pés, e tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar. Eu não sei se você conseguiu fazer a comparação da oração que o filho ensaiou e da oração que ele conseguiu fazer. A oração que ele ensaiou dizia o seguinte: Pai, pequei contra Deus, pequei contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um de seus trabalhadores. Eu não mereço a condição de filho, eu aceito a condição de escravo. A oração que ele consegue fazer é: Pai, pequei contra Deus, pequei contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas ele não consegue fazer a última parte da oração. Ele é interrompido pelo pai, que diz: tragam um anel e coloquem no dedo, porque você é filho e nada muda a condição daquilo que você é. Aleluia. Ele não consegue dizer a última frase: trata-me como um dos teus trabalhadores, eu aceito ser escravo. O pai não aceita ouvir esta oração, porque o pai quer dizer para aquele filho que não importa o que tenha acontecido, não importa o quanto você errou, não importa o quanto você falhou, não importa onde você caiu, não importa o quanto você fracassou, nada pode separar você do amor de Deus em Cristo Jesus. Deus não te ama pelos seus méritos, Deus não te culpa pelos seus débitos, Deus ama você porque você é filho. E ele interrompe aquela oração antes que ele diga: eu não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um de seus trabalhadores. O problema é que a história podia terminar lindamente aqui, mas tem um outro filho que volta para casa, de longe vê a festa, pergunta o que está acontecendo, e quando recebe a notícia que é o seu irmão que voltou e que o pai matou o bezerro gordo, ele fica indignado. E o pai vai lá fora ao seu encontro, porque ele não quer entrar na casa do pai. Deus tem uma festa de graça acontecendo, irmãos. Mas tantas vezes a gente continua do lado de fora, porque a nossa cabeça continua funcionando baseado na lei, baseado nas obrigações, baseado no direito. E ele está do lado de fora porque ele diz: eu tenho direito e ele não tem direito. Eu mereço e ele não merece. Tem muita gente seguindo a religião que está fora da casa do Pai, mesmo morando nela, porque continua vivendo sob a ideia do direito. Lembra que eu disse que Deus não contabiliza débitos? O filho mais velho, quando volta, ele diz: eu tenho cumprido toda a lei, eu tenho cumprido todos os mandamentos, eu tenho feito todas as minhas obrigações, eu jamais te desobedeci em coisa alguma, e eu não recebi uma festa com um bezerro gordo. Ele continua vivendo na pretensão de que ele tem direitos pelo mérito.
E se você acha que o que te dá direito é o mérito, o Deus que não contabiliza débitos, Ele também não contabiliza créditos. Não há nada que você possa oferecer a Deus que te dê direito, porque o relacionamento com o Pai não está baseado no direito, está baseado no amor do Pai. E aquele moço não consegue entrar no amor de Deus, ele não consegue penetrar na festa, ele não consegue celebrar o amor do Pai, porque ele continua vivendo uma religião baseada no direito, baseado no quanto ele se esforça, no quanto ele faz, no quanto ele realiza, no quanto ele é santo, no quanto ele é um bom religioso, no quanto ele é um bom cristão. E enquanto nós tivermos a nossa mente baseada no direito, nós não celebramos e festejamos no amor do Pai. Continuaremos vivendo uma relação de culpa e de mérito, de créditos e dívidas. E a gente nunca vai se sentir feliz em casa. E é por isso que para muitos a fé tem sido um lugar de angústias muito mais do que celebração. A fé tem sido um lugar de obrigações pesado, sabe? E ele diz assim: não, eu tenho que sofrer aqui para poder receber minha recompensa. Porque continua vivendo com Deus e com o Pai uma relação baseada no direito. Mas lembra que eu pedi para você guardar uma informação lá no começo, que eu disse: o pai repartiu a herança entre eles? Que coisa terrível, um filho que já recebeu, que o pai já disse: olha, essa aqui é a parte que eu estou dando para o seu irmão, e essa aqui é a sua parte. E ele continua sem entender que tudo aquilo era dele. Por que nós, sendo filhos desta herança, continuamos vivendo muitas vezes uma religião de quem não celebra, de quem não consegue viver a esperança, de quem não consegue viver a alegria, de que nós somos amados, que você é simplesmente amado, meu irmão? Sabe, abra sua Bíblia no livro de Efésios, eu já estou terminando. No capítulo 1. Presta atenção nisso, viu? A partir do verso 3. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Percebe a conjugação do verbo no passado? Que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da sua glória, de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que Ele apresentou em Cristo,
de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Agora escuta, em Cristo fomos também feitos herança, aleluia, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que antemão esperamos em Cristo, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, é a garantia da nossa herança, é aquilo que nos foi dado para que nós pudéssemos depois receber o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Aleluia! O Senhor nos deu a herança, ela pertence a nós. A bondade de Deus, o amor de Deus, as riquezas, toda sorte de bênçãos espirituais não é uma projeção para o futuro, mas é uma realidade determinada antes da fundação do mundo para mim e para você. Aleluia! Não viva como se você fosse escravo, não viva como se fosse um servo. Você é amigo de Deus, você é filho de um Pai amado. Desfrute o amor, o regozijo, a compaixão, a misericórdia, a alegria, a bondade. Deus ama você. Aleluia. Você é herdeiro de Deus, de toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Mas esse filho, e eu termino, ele não entende isso. Ele se acha melhor do que seu irmão. Não se julgue melhor do que ninguém. Não se julgue melhor do que alguém que está caído lá fora, quebrado. Não se julgue melhor porque você é um bom religioso. Não se julgue melhor porque você frequenta a igreja ou porque você é um bom crente. Porque os olhos do Senhor estão naquela direção, sabe? Amando incondicionalmente aqueles filhos que estão perdidos. Mas também não se julgue menor do que ninguém. Não se julgue menor. Quando o pai interrompe aquela oração, antes que ele diga, me trata como um escravo, é porque Deus está dizendo, não aceite ser menos do que você é. Você não é escravo, você é filho. Não importa, eu não sei quais são os teus erros, eu não sei quais são os teus pecados e quais são as tuas falhas, eu não sei. Mas você não é menos do que filho de Deus. Não se sinta escravizado. Não se diminua. Não assuma sobre você uma consciência diante de Deus menor do que aquilo que Ele tem a respeito, aquilo que Ele sabe a respeito de você. Deus ama você. Eu quero repetir dentro do meu coração e eu queria que você repetisse para o seu coração. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Independente do que eu fiz ou do que deixei de fazer, eu sou filho de Deus.